Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre marcações nos livros. Muitos de vocês, em diferentes momentos aí, sempre me perguntam como eu faço as marcações nos livros, porque vocês sabem que eu amo marcar os livros, as minhas leituras, enfim, eu amo marcações. E vocês sempre me perguntam como eu faço para fazer essas marcações, esses grifos e essas anotações nos livros. E eu finalmente, depois de muito tempo prometendo, vou gravar esse vídeo aqui agora para vocês, contando tudo sobre o meu processo de marcações nos livros. Começando pelo começo, eu comecei a marcar os meus livros há muito tempo, mas nem sempre foi com essa mesma estratégia. Antes, eu tinha muita dó de grifar livros, riscar, amassar. Então, pra mim, os livros eram objetos intocáveis, sabe? Não podia ficar amassado, não podia ficar grifado, não podia ficar riscado. Deus me livre em riscar um livro. Então, antigamente, eu grifava trechos marcantes na história. E um dos primeiros livros que eu fiz isso foi O Morro dos Ventos Uivantes, Jane Eyre, vou mostrar pra vocês aí. E nessa época, a minha estratégia para grifar os livros, na verdade não era grifar, era só fazer marcações com flags. Na época eu não sei se existiam flags, mas pra mim não existiam. Então eu pegava post-its, cortava eles em tirinhas e usava aquela colinha para fazer a marcação. Então eu vou mostrar pra vocês como eram essas marcações, para vocês terem uma noção de como eu tinha dó mesmo, né, de grifar os livros, marcar, mas desde já eu já tinha essa coisa de precisar ter isso marcado para uma futura leitura, para eu poder consultar essas marcações. Mas antigamente eu marcava só trechos bonitos, quotes mesmo, sabe? E eu adorava colocar nos meus posts. Eu fazia posts só de quotes e eu amava. Na verdade, uma curiosidade, como eu sou das antigas, eu usava Tumblr e eu tinha um Tumblr só de quotes de livros e eu amava. Eu nem sei se ele ainda tá ativo, deve estar. Mas, enfim, eu fazia esse tipo de marcação até que isso foi evoluindo de certa forma. Então, esse é o livro de Jane Eyre, onde eu fiz as minhas primeiras leituras com o meu método de grifos. Vou mostrar pra vocês, aí vocês podem ver que tem dois tipos de grifo. Esse é da minha segunda leitura, mas esse é o da minha primeira leitura, olha só. Aqui, basicamente, é um post-it cortado, a parte de cola tá aqui, tá vendo? E eu fazia desse jeito, bem gourmet. E tá vendo, da segunda vez eu já fiz grifos de marcador de texto. Da primeira vez eu só fiz mesmo o post-it coladinho aqui, como eu mostrei aqui pra vocês. Então, de Jane era isso. Que foi o meu primeiro método. E aí, depois eu já comecei, tá vendo? A grifar com lapiseira. E é isso. Depois de um tempo, eu senti a necessidade de fazer grifos nos livros. Então, eu comecei a usar lápis e lapiseira. Porque na minha cabeça, se eu precisasse, eu poderia apagar. Então, eu comecei a fazer esses grifos com lápis e lapiseira. E comecei a galgar aí essa coisa das marcações nos livros. Mas, nesse tempo, eu fazia mais marcações mesmo de grifo. Ainda não tinha muito esse hábito das anotações, de colocar coisas na margenzinha. Então, era só mesmo grifos com lapiseira, lápis, enfim. Coisas que eu pudesse apagar depois. Hoje em dia, a minha gama aí de materiais aumentou bastante, porque
Hoje eu faço grifos, eu anoto, eu tenho às vezes códigos de cores, então eu marco com marca-texto, canetinha, eu uso flags aquelas flags plásticas. Então tem uma gama bem grande aí agora de materiais para quem só fazia uma marcaçãozinha ali com post-it de papel e lápis. É bastante coisa hoje em dia, mas eu não vou mostrar tudo para vocês aqui nesse vídeo porque eu tenho um vídeo específico mostrando todos os materiais que eu uso para grifar, para marcar. Tem muita dica ali de materiais que eu uso, que eu indico. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e quando esse vídeo finalizar, aí você vai lá e vê todos esses materiais, se você ainda não viu, que eu uso para fazer essas marcações. São materiais bem simples, canetinha de ponta fina, marcador de texto, bloquinho de post-it. Então lá tem muita coisa legal, tem umas marcas que eu gosto de indicar, umas marcas mais baratinhas, marcas um pouquinho mais caras, mas eu não uso nada muito caro não. Pra mim tem que ser um negocinho bem simples de manter esse hábito aí. Mas muita gente me pergunta como eu faço para definir o que eu vou marcar em cada livro. E eu vou responder para vocês o que eu sempre respondo, que depende do livro que eu vou ler. Depende do que eu vou buscar naquela leitura, depende do tema daquela leitura. Então depende muito de livro para livro. Tem livros que eu não estou em busca de muita coisa com aquela leitura, que é o caso, por exemplo, de Romeu e Julieta, que basicamente eu fiz marcações de trechos marcantes, trechos bonitos, trechos intensos. Não tem muita coisa, eu não busquei muita coisa naquela leitura, eu só queria mesmo sentir a intensidade daquela história, a escrita de Shakespeare. Então eu usei ali flags diferentes para ficar bonitinho no livro, mas também grifei trechos marcantes sem muita coisa, sem buscar muita coisa nisso. O meu Julieta ficou fofinho, não tem código de cores, anotei coisas marcantes na história, trechos intensos, vocês já podem imaginar, né? Então ele ficou esteticamente bem bonito e com as marcações do jeito que eu busquei nessa história, né? Trechos marcantes, intensidade e essas coisas. Adoro as minhas marcações de Romeu e Julieta. Mas tem livros que eu vou buscando coisas específicas na história e aí sim eu monto o código de cores e os temas que eu tô buscando naquela história. Como, por exemplo, a minha leitura de Norte e Sul. Quando eu fui ler Norte e Sul, eu li por indicação, porque eu vi a pessoa falando que Margaret Hale era uma moça cristã, era uma moça de fé, e esse foi um tópico que eu busquei nessa história. Além disso, na época que eu estava fazendo essa leitura, eu estava fazendo um curso de romances vitorianos, inclusive eu sempre indico esse curso aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu não sei se as inscrições ainda estão abertas, eu acho que não, mas vale muito a pena. E, inclusive, estou pensando seriamente em fazer novamente quando abrir as inscrições aí, porque ele é muito bom. Então, eu estava fazendo esse curso e dentro desse curso a gente estava estudando alguns autores e algumas formas do romance. Então, eu estava estudando Elizabeth Gaskell, que é a autora de Norte e Sul, e eu estava estudando a forma do romance dessa história, que é o romance industrial. E isso também virou tópicos para eu buscar dentro dessa história. Então, quando eu fui ler Norte e Sul, eu busquei o cristianismo ali, a fé, eu busquei também trechos marcantes, eu busquei a forma do romance industrial, então a descrição, a forma da escrita.
E isso tudo porque eu já tinha um conhecimento prévio do que eu encontraria ali naquela história e eu já sabia o que eu queria buscar. Como eu estava estudando alguns tópicos, eu queria muito encontrar esses tópicos nessa história, então eu fui com um olhar mais de águia nessa história para ver essas coisas que eu estava estudando, mas eu também queria encontrar a fé que me disseram que eu encontraria nessa história. Inclusive, encontrei. E se você é cristão, eu te indico essa história. Norte e Sul, um dos primeiros livros que eu marquei com estratégia, que foi após eu ter feito o curso que eu falei pra vocês. Que basicamente foram esses tópicos, tá vendo? Trechos importantes, questões religiosas, ambientação industrial, tá vendo? Política e romance, que a gente tem uma pequena migalha. Mas eu tava buscando muito essas questões religiosas, essas questões industriais, porque eu tava estudando isso. Então, escrevi bastante, anotei. Porque eu tava estudando, né, sobre o assunto, então tava bem fresquinho algumas características na minha cabeça. E muitas coisas muito interessantes nessa história que eu grifei. Portanto, ele ficou assim. Eu amo. E tenho muita vontade de reler e revisitar as minhas marcações nesse livro. Outro exemplo que eu posso dar é a minha leitura de Cândido ou O Otimismo, que foi uma leitura super despretensiosa que eu comecei a fazer. Eu não sabia muito o que encontrar, eu simplesmente fiquei com muita vontade de ler esse livro. Em um culto, o pastor citou esse livro em uma coisa muito interessante, e isso me deixou muito instigada. E eu entrei na Amazon, comprei o livro, ele chegou na minha casa e eu comecei a ler. E aí eu percebi que eu encontrei muito de filosofia dentro dessa história. E aí, não foi de forma prévia, mas ao longo da leitura, eu comecei a fazer marcações nessas coisas filosóficas. Então, nesse livro, eu não fiz um código de cores, eu só marquei ele com um tipo de flag e uma só temática, que foi a filosofia que eu encontrei dentro dessa história. E aqui em Cândido, né, eu falei pra vocês aí, eu marquei aspectos filosóficos dessa história. Fiz anotações, pesquisas, né? Como vocês viram aí, os post-its foram de pesquisas de coisas filosóficas, né? Já que estamos falando de Voltaire. Então, tá vendo? Não tem código de cores, porque estou marcando basicamente um único tópico. Outro exemplo que eu posso dar, é bem recente, foi quando eu li O Perfume de Patrick Suskind. Por que diferente? Tinha alguns temas que eu já sabia que encontraria naquele livro, sim. Porém, é um livro de suspense. E eu nunca tinha, eu acho, marcado nenhum livro de suspense assim como eu marquei esse. Mas eu marquei, tipo, pistas do suspense, das coisas psicológicas que estavam acontecendo naquele livro, as consequências, o que levaram, entende? Tudo acerca de um tema ali específico desse livro, assim como a minha leitura de O Nome da Rosa tem sido desse jeito. Em O Nome da Rosa, a gente tem um mistério, mas a gente tem outras temáticas, mas eu vou falar só do mistério aqui, nesse momento, que tem um mistério ali rolando e eu estou colocando todas as pistas que eu encontro no caminho, marcadas, grifadas, com flags, porque aí depois eu consigo ir juntando o quebra-cabeça e eu me lembro, ai, mas aquele negócio lá atrás, e aí eu procuro nas minhas marcações e eu encontro pra ver se encaixa direito com aquela teoria que eu criei lá na frente, sabe? E isso é muito legal. Se você é uma pessoa curiosa desse jeito, para fazer uma leitura dessa forma, é muito legal fazer desse jeito. E o perfume, como eu falei pra vocês, eu busquei bastante da coisa psicológica, do thriller, do crime. Então, tá vendo? Tudo isso envolve o thriller, os aspectos psicológicos, porque quando eu marco o protagonista, são muito coisas características do personagem. É um personagem que tem um psicológico bem marcante.
As reflexões filosóficas levam a gente a pensar, então coisas bem específicas também. É um grifo um pouco diferente do que eu estava acostumada. Vou dar mais um exemplo, que foi a minha leitura recente de O Grande Gatsby. Em O Grande Gatsby, a gente tem um contexto histórico muito específico. A gente está falando ali dos anos 20, os loucos anos 20, e tem um contexto histórico bem específico. Então, esse foi um tópico que eu escolhi nessa leitura para buscar dentro da história e ir grifando e ir marcando para ter esse panorama histórico ao final da história. Em O Grande Gatsby, como eu falei para vocês, tem muito de contexto histórico. Então, eu escolhi alguns tópicos que eu buscava nessa leitura. E aí eu escolho um código de cores diferentes, como eu já mostrei para vocês nos outros. E basicamente vou fazendo essa diferenciação, às vezes, nem todas as vezes, nos grifa-textos também. É muito de sentir a leitura. Então, aqui em O Grande Gatsby, eu procurei muito essa coisa do sonho americano, a crítica social, bastante coisa sobre o contexto histórico, porque é uma das coisas mais marcantes nessa história, é o contexto histórico. Depois de ter te dado aí vários exemplos de como eu normalmente escolho marcar meus livros, eu vou te contar como eu começo esse processo e como eu sei, antes de ler o livro, o que eu quero ler. Como eu já falei pra vocês, em alguns livros eu simplesmente não sei o que eu vou marcar e eu vou marcando ao longo da leitura. Mas na maioria dos livros, eu escolho fazer uma pequena pesquisa antes de iniciar o livro para saber mais ou menos quais são as temáticas daquele livro, principalmente se eu não sei muito sobre o livro em questão. Então eu dou uma breve pesquisada aí na internet, dou uma breve pesquisada no Google mesmo, tá? Eu, por exemplo, se eu for ler Grandes Esperanças de Charles Dickens, eu abro o Google, coloco lá na barra de busca temas do livro Grandes Esperanças de Charles Dickens. A gente já vive num mundo bem tecnológico e que facilita muito a vida da gente. E logo quando você faz a primeira busca, a primeira resposta é da inteligência artificial. Então ela te dá ali um panorama legal, que às vezes para mim já é satisfatório. Eu não preciso de nada muito profundo. Eu preciso saber quais são as temáticas, os principais temas, para ver ali o que eu quero, o que eu tô buscando nessa história, sabe? Então, aí eu começo o processo de criar os tópicos que eu vou buscar nessa história. Aí eu procuro se tem muitos personagens e vou também criando aí os tópicos a partir disso. Às vezes a resposta não é tão suficiente, então aí eu vou buscando mesmo. Por isso que eu digo que uma leitura mais lenta, mais estratégica, é muito legal de se fazer, porque aí você tem todo um tempinho antes de ler o livro para pesquisar sobre o livro. Mas se você é o tipo de pessoa que não gosta de saber nada sobre o livro antes de ler, não tem problema. Você vai para a leitura com as suas flags e ao longo da leitura você percebe temas e tópicos que você acha interessante naquela leitura e você começa a marcar. Por exemplo, se você percebe logo no início do livro que esse personagem não é muito confiável, e aí você começa a grifar coisas que não é muito confiável que esse personagem está te contando. Então, você já tem aí um tópico, entende? Você que não gosta de pesquisar sobre o livro, você tem que ter um olhar mais delicado ao longo da leitura, a não ser que você queira fazer marcações só de trechos marcantes mesmo, e não tem nenhum problema. Então, basicamente, é assim que eu escolho o que marcar na história, com uma breve pesquisa antes. Mas, como eu falei pra vocês, às vezes eu não faço a pesquisa e vou sentindo no livro o que eu quero mais marcar. Por exemplo, quando eu li Villette, eu coloquei um código de cores ali para romance.
Mas assim, é uma migalha tão migalhosa de romance nesse livro que eu nem usei. Então eu percebi que era melhor, às vezes, deixar bem enxutinho os tópicos, e à medida que eu for lendo o livro, eu vou vendo a necessidade de fazer marcações sobre aquilo. Afinal de contas, não é para a marcação ser aleatória. Ela precisa te dar um norte do que você quer, do que você está buscando no livro. Não adianta você fazer um monte de marcações que não tem fundamento para você, entende? Por isso que eu gosto de fazer marcações do que eu tô buscando na leitura, sabe? O que eu quero com essa leitura? O que tem aqui para me oferecer? Por isso que eu gosto muito, por sinal, de fazer essa pesquisa prévia aí, que me dá todo um panorama legal de como as temáticas vão acontecer nessa história. E um tópico muito importante que também me perguntam muito é o que escrever, né? O que anotar nessas leituras. Basicamente, como eu anoto, é uma espécie de conversa com os livros. Daí a gente já vê muitas pessoas falando esse mesmo termo, né, que é conversar com os livros, e é exatamente isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Agora em O Grande Gatsby, a gente tem muitas descrições de coisas e lugares que encaixam muito com o contexto histórico da época. E aí, quando, por exemplo, eu vi uma cena em que Daisy, ela fala muito sobre a vestimenta dela. E aí eu faço ali um comentário que é a vestimenta dos anos 20 e alguma coisa específica sobre esse vestuário. Algo que eu pesquisei ou algo que eu tive ideia. Basicamente, é aquilo que vem na sua cabeça, entende? Não precisa ser nada muito intelectual, gente. É porque a gente tem uma visão e às vezes algumas pessoas na internet fazem essa pressão intelectual na gente, de tudo que precisa ser muito intelectual. É muito legal que você faça pesquisas e que você anote coisas que você pesquisou. Eu faço isso também. Mas você também pode fazer coisas informais com a sua leitura. Você pode conversar com ela, dar risada, tá? Botar uns kkzinho, eu boto emojis. Então você conversa com o seu livro. E por que isso é legal? E por que isso é interessante? Por que tanta gente fazendo isso hoje em dia? Porque, basicamente, você vive a experiência daquela leitura. Não é uma leitura superficial, não é uma leitura que rapidamente vai escapar da sua memória, porque você viveu aquela leitura. Então, ela fica marcada, ela fica gravada na sua memória, entende? E isso é muito legal. Então, anota o que vem na sua cabeça, uma curiosidade. Por exemplo, se é uma palavra que você nunca viu, circula a palavra, procura o significado, coloca o significado ali. Se é uma coisa que gera um tema, por exemplo, eu tô lendo O Nome da Rosa, e tem diálogos que é sobre temas específicos, político, religioso. E aí eu tenho uma ideia sobre aquilo, eu tenho uma opinião sobre aquilo, e eu coloco a minha opinião no livro, porque depois, quando eu for dar uma folheada, quando eu for revisar ali a minha vivência daquele livro, eu tenho ali a minha opinião, sabe? Que às vezes a gente pensa enquanto a gente tá lendo, e aquela opinião e aquele pensamento, ele escapa ali e já foi. E então, anota no teu livro, se é assim que você deseja, tá? Também, eu não sou do tipo de pessoa que acha que se você não faz isso, você está lendo errado. Não. Eu acho que vai muito de cada pessoa fazer a sua decisão, a sua escolha e sentir vontade. Eu acho muito importante isso, sentir vontade de fazer tal coisa. E, já que estamos falando sobre sentir vontade, aproveitando que eu já dei muitos exemplos aí, já contei muito pra vocês sobre como eu faço as marcações dos livros, eu vou deixar algumas dicas se você estiver sentindo vontade de começar a marcar os seus livros, ou se você já faz isso, mas quer melhorar, aprofundar um pouco mais. Eu já deixei várias dicas aí na prática, mas vou deixar algumas dicas, digamos que básicas. Primeiro de tudo, comece aos poucos. Não tente fazer grandes estratégias, não tente fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Comece devagar, comece grifando trechos importantes, comece fazendo anotações básicas, sabe? Sentimentos, coisas bem tranquilas. Não se cobre tanto de enxergar todas as coisas na leitura para poder fazer o grifo. Não, o grifo surge da sua ideia, entende? Então não precisa se cobrar tanto, vai fazendo a leitura com calma e vai anotando, vai grifando, começa devagar. Se você, por exemplo, tem dó de escrever de canetinha, começa escrevendo de lápis,
sabe? Começa colocando só flags. Então, a minha dica é comece devagar, para que aquilo não te assuste e nem que comece a ser um peso na sua leitura, sabe? Aquilo tem que ir sendo construído. O que foi que aconteceu comigo? Eu não foi do dia pra noite que eu comecei a grifar, anotar, fazer tudo, sabe? Eu fui começando aos poucos e aí aquilo foi aumentando. A minha necessidade como leitora foi aumentando. E eu acredito que isso vai acontecer com você também. Então comece aos poucos, não se cobre tanto. Anote as coisas que você achar interessante nesse vídeo e vá fazendo as suas anotações aí. E mais uma dica que eu posso te dar é teste vários métodos. Coloca aí na luneta do YouTube como anotar os livros, como grifar livros. Você vai ver várias pessoas contando como fazem as suas anotações e cada um, gente, faz de um jeito diferente. Então vai testando os métodos. Outras pessoas estão falando sobre isso. Vai testando o método de outras pessoas. Que eu também fiz isso. Inclusive, eu fiz um curso de marcações de livros. Porque é um tema que me interessa. Eu queria muito aprofundar na minha experiência de leitura. Eu assisti vários vídeos. Eu vou indicar uma pessoa que é muito legal nessa questão de grifos e marcações. Que é a Fernanda, do Fala Fernanda. Não sei se vocês já conhecem. Ela fala muito sobre isso e é muito legal. Então, vão testando métodos diferentes e também vão criar o método de vocês, como vocês acham que funciona melhor para vocês, se é riscando, se é grifando, se é escrevendo, cada um tem a sua forma aí de experienciar e de guardar, sabe, aquela experiência consigo. E mais uma dica aí, que é muito importante, é não se preocupar tanto com a estética. Eu sei que a maioria das pessoas começam a grifar livros preocupados com a estética, né, de ficar bonitinho. E eu vou te contar, eu faço grifos pensando na estética sim, mas essa não é a coisa mais importante. A importância, como eu já falei, é a experiência toda como no geral. Então, no início, não se preocupe tanto com isso. Se preocupe mais em viver aquela experiência nova, ou se não for uma experiência nova, mas uma experiência mais aprofundada, uma experiência diferente, sabe? Foque nisso, não foque tanto na estética. E aí vá evoluindo com o tempo, comece devagar. Escolha sistemas mais simples no início, como eu falei. Começa só grifando, depois só escrevendo de lápis e essas coisas, né? Coisas mais simples. Então, essas são dicas bem gerais e basiconas, como eu falei pra vocês, que é não se preocupar tanto com essa coisa das marcações. Mas se você sente vontade, vai aí fazendo e que você vai evoluindo com o tempo e você vai fazer marcações muito legais e a sua experiência de leitura vai se transformar, você pode ter certeza. E aí você fala pra mim, não faço leituras no livro físico, só faço no Kindle. Aí, minha amiga, a gente vai ter que separar um vídeo específico para isso, porque primeiro eu preciso viver essa experiência. Porque eu confesso para vocês que quando eu leio no Kindle, eu esqueço muito de fazer marcação. Muito mesmo. Depois eu quero procurar uma marcação no livro e simplesmente não... Eu vivo tanto o livro quando eu tô numa leitura no Kindle. Eu acho que eu fico mais confortável, sabe? Eu sempre tô meio deitado antes de dormir, que eu esqueço de fazer marcações. Então, a gente pode viver essa experiência aí junto. Eu posso documentar pra vocês a minha experiência tentando fazer marcações no Kindle. E se você tem dicas, eu já aceito aí. Pode colocar nos comentários. Mas é isso, eu espero ter tirado pelo menos algumas dúvidas de vocês sobre marcações de livros. E para vocês terem noção de que não é algo muito complexo, sabe? É algo até bem simples, basta você descobrir o seu método favorito, a sua forma favorita de fazer isso. E com o tempo você também vai fazendo mudanças nisso. Eu já mudei muito a minha forma de marcar e grifar os livros. Por exemplo, quando eu fiz o curso de marcações, eu gostava muito de seguir a estratégia ali que eu vi no curso. E ao longo do tempo, essa estratégia foi se modificando para ficar mais a minha cara, mais o meu jeito. E é isso.
Até o momento, é dessa forma que eu faço as minhas marcações nos livros. Mas se você se pergunta aí quanto às anotações, eu também faço anotações em um caderno de leituras, bem basicão. E eu vou deixar aqui no box de descrição, porque tem um vídeo bem curtinho mostrando pra vocês. E aí, se vocês têm curiosidade também, vão lá nesse vídeo. Mas, por enquanto, é isso. Vou fazendo outros vídeos de atualização pra vocês sobre esse tema. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu likezão aí. Se você já é inscrito no canal, deixa aí um comentário. Mas se você não é inscrito, também deixa um comentário sobre a experiência de marcar livros. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, que aqui no canal a gente tem várias dicas de leitura, vlogs de leitura, vlogs de rotina de leitura. E aqui nesse canal a gente ama literatura inglesa, então tem muita coisa sobre esse universo. E não esqueça que o clube de membros está ativo. Se você tem interesse de participar de um clubinho seleto, clica em Seja Membro aqui e veja como é que ele funciona. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo